Sabe, quando a gente olha para uma empresa de sucesso, é fácil pensar que é só um grupo de pessoas trabalhando juntas. Mas a verdade é que elas são muito mais que isso. Elas são como organismos complexos, sistemas vivos. E para prosperar, não basta só existir, é preciso saber navegar. E é sobre isso que vamos falar aqui, sobre os mapas e as ferramentas que os bons gestores usam para guiar seus navios, ou melhor, suas empresas, rumo ao futuro. Bom, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar um passo atrás para entender a imagem completa, a essência de uma organização. Depois, a gente mergulha nas ferramentas que fazem a mágica acontecer. Desde o planejamento, que olha lá na frente, no horizonte, até o controle do dia a dia, que mantém o barco no curso. Imagina o seguinte, para ser um bom capitão, primeiro é preciso entender o mar, certo? A mesma lógica vale aqui. Para gerenciar bem uma organização, o primeiro passo é entender o que ela é de verdade. E a resposta para isso, a base de tudo, está num conceito bem importante, o de sistema. Então, o que é um sistema? Pensa nele como um conjunto de peças que não só se conectam entre si, mas que também estão o tempo todo conversando com o mundo lá fora. Um sistema interfere no ambiente e, ao mesmo tempo, é afetado por ele. É uma via de mão dupla. E olha que interessante, nem todo sistema é igual, e entender essa diferença é fundamental. Um relógio, por exemplo, é um sistema fechado e estático. Ele funciona ali, no mundinho dele, e não se adapta. Já uma empresa, uma empresa se parece muito mais como uma planta. É um sistema aberto e dinâmico que precisa do ambiente para se nutrir, para crescer e para sobreviver. E aqui está o pulo do gato. As organizações são, por natureza, sistemas abertos e dinâmicos. Elas estão o tempo todo interagindo com o mercado, com os clientes, com o governo. Elas pegam insumos, transformam esses insumos e entregam resultados. E o mais importante, para sobreviver nesse ecossistema de negócios, elas precisam mudar, se adaptar o tempo todo. São, de fato, organismos vivos. Ok, então se a organização é um navio, o modelo de gestão seria o quê? Seria o projeto desse navio, a sua filosofia de funcionamento. É aquilo que faz ele ser único, diferente de todos os outros. É basicamente o DNA da empresa. Esse modelo de gestão a gente consegue ver nas ações do dia a dia dos gestores. É ele que define tudo, do tamanho da empresa à sua complexidade. E o interessante é que não é algo que dá para copiar e colar. Ele nasce da cultura, da história, dos valores daquela organização específica. E essa imagem do Robert Simons é simplesmente brilhante para ilustrar isso. Ele pensou na gestão como uma espécie de yin e yang. Ou seja, um equilíbrio constante entre forças que, à primeira vista, parecem opostas. De um lado, você tem as forças que empurram para frente, para criar, para expandir. Do outro, as forças que dão limite, que trazem foco e estabilidade. O grande desafio da gestão é justamente manter essas forças em harmonia. E essa tabela detalha um pouco mais essas 4 alavancas. Veja só. Os sistemas de crenças e o controle interativo são as forças positivas, que estimulam a inovação, a busca pelo novo. Já os sistemas de limites e o controle de diagnóstico são as forças que seguram a barra, que garantem o foco e a organização. O perigo mora no desequilíbrio. Muita expansão vira caos, muita contenção vira estagnação. A harmonia entre elas é o que define uma gestão sustentável. Muito bem, se já entendemos o design do nosso navio, qual é o próximo passo? Traçar a rota no mapa, claro. E é exatamente aqui que entra o planejamento estratégico. É o processo de decidir para onde a organização quer ir e, principalmente, como ela pretende chegar lá. O legal desse diagrama é que ele mostra a jornada completa do planejamento. Repare como tudo começa lá em cima, com a filosofia da empresa, uma coisa bem ampla, quase abstrata. Isso vai se desdobrando na visão, na missão e depois em objetivos e estratégias cada vez mais concretos. E lá na base, tudo isso se transforma em planos e no orçamento do dia a dia. É um fluxo que conecta o grande propósito da empresa com a tarefa que precisa ser feita hoje. Tudo começa com a visão. Ela funciona como a estrela polar da organização, sabe? Aquele ponto fixo no céu que guia a jornada de longo prazo. É uma declaração curta, mas muito poderosa, sobre o porquê de empresa existir. É o ideal que inspira todas as grandes decisões. Em seguida, vem a missão. Se a visão é o destino final, a missão define o propósito da viagem. O que a organização faz, para quem ela faz e como ela faz. Ela traduz aquela visão mais ampla em um campo de atuação mais claro, deixando bem explícito qual é a sua contribuição para o mundo. E com a visão e a missão estabelecidas, os objetivos funcionam como as paradas marcadas no mapa. Eles pegam as ideias abstratas e transformam em metas concretas, mensuráveis e com prazo para acontecer. É nesse momento que a estratégia começa a ganhar corpo de verdade.
Bom, de que adianta ter o melhor mapa do mundo se não tem ninguém no leme do navio olhando a bússola e fazendo os ajustes? Esse é o papel do orçamento e do controle. São eles que garantem que o plano saia do papel e que o navio continue na rota certa, mesmo com as tempestades. Olha, é importante não confundir as coisas. Enquanto o planejamento olha lá para fora, para o horizonte, para as oportunidades e ameaças, o orçamento olha aqui para dentro. Ele aloca o combustível, os suprimentos, os recursos para a etapa imediata da viagem. O planejamento é o onde queremos chegar. O orçamento é o que precisamos para dar o próximo passo. E o controle não é para ser uma ferramenta de punição de forma alguma. Ele funciona como um ciclo de aprendizado constante. Primeiro, a gente compara o que foi planejado com o que realmente aconteceu. Depois, investiga o porquê das diferenças. E, por fim, reprograma a rota. É como um GPS recalculando o trajeto em tempo real para garantir que a gente chegue ao destino. E esses controles acontecem em todos os níveis do navio. O controle institucional ou estratégico é o capitão lá na ponte de comando, com o binóculo olhando o horizonte. O tático são os oficiais, gerenciando suas equipes e departamentos. E o operacional é a tripulação no convés, executando as tarefas do dia a dia, todos trabalhando juntos e alinhados para manter o navio avançando. Chegando ao fim da nossa análise, fica claro que uma organização bem gerenciada é aquela que consegue integrar tudo isso. Ela conecta perfeitamente a sua visão de longo prazo com os controles do dia a dia, transformando estratégia em ação. Isso nos deixa com uma reflexão final. Em uma organização, o orçamento é usado como um mapa dinâmico para navegar rumo ao futuro? Ou é só um relatório estático para olhar o que já passou? A resposta para essa pergunta pode definir todo o sucesso da viagem.